Capítulo 334 Louva-a-Deus espreitando a cigarra. Li Xingyun reuniu mais de 500 pessoas. 16 delas eram do reino do eixo celestial, e 36 eram do reino da estrela celestial, tudo com o objetivo de ajudar Nili a obter aquele lago divino médio. Era possível perceber que Li Xingyun estava fazendo o seu melhor. Irmão Li, por favor, diga aos seus homens que se tivermos sucesso, aqueles que nos acompanharem receberão 200 pedras espirituais. Se alguém morrer, aqueles que pertencerem ao reino do destino celestial vão receber um extra de 100 pedras espirituais, os de reino da estrela celestial receberão um extra de 200 pedras espirituais, e aqueles do reino do eixo celestial receberão 500 pedras. Eu serei aquele a pagar. Disse Nili. Li Xingyun se virou em choque para Nili. Neste momento, Nili era um saco de dinheiro, então é claro que ele seria generoso sobre isso. Nesse caso, eu o agradeço em nome de todos meus irmãos. Sou eu quem deveria agradecer. Nili sorriu. Li Xingyun trouxe tantos homens para arriscarem suas vidas no mundo exterior. Embora eles fossem espertos que seguiram Li Xingyun de boa vontade, ainda haveria reclamações em seus corações se eles não ganhassem alguma forma de compensação, mesmo que não dissessem isso em voz alta. Nili estava ajudando Li Xingyun a resolver este problema. Li Xingyun sentiu que suas interações com Nili eram muito boas para ser verdade. Quando todos ouviram o anúncio de Nili, eles ficaram extremamente animados. Uma vez que tivessem sucesso, as recompensas seriam muito generosas. O grupo gradualmente se moveu para as profundezas do mundo exterior. Assim que o grupo de Nili voou para longe, outro grupo de pessoas o seguiram a uma certa distância. Seu líder era Guing, com um total de 700 pessoas no total. Alguns poucos eram espertos do reino do eixo celestial e do reino da estrela celestial. Os batedores do reino eixo celestial que Eng havia enviado voltaram. Guing olhou para os batedores e perguntou: vocês investigaram as intenções deles? Reportando, chefe Guing, eu usei a técnica de captar o som para ouvir as conversas deles. Parece que eles descobriram um lago celestial médio nas profundezas do mundo exterior, e estão se preparando para tomá-lo. O batedor imediatamente reportou. Um lago divino de médio porte. Os olhos de Guing brilharam ao ouvir isso. Um traço de sorriso se formou no canto de sua boca. Eu não tinha esperado que eles fossem descobrir um lago divino médio. Com certeza haverá diversos demônios com linhagem de dragão guardando ele. Li Xingyun pode ser o louva-a-Deus espreitando a cigarra enquanto nós seremos o pássaro que espreita o louva-a-Deus. Nós vamos esperar até que eles tomem aquele lago divino, então tomaremos ações para pegá-lo para nós. Deixem que eles gastem seus esforços à toa. Ouvindo isso, os homens de Guing se sentiram animados. Um lago divino médio tem um valor extraordinário. Chefe Guing, as forças de Xingyun não são pequenas. Na verdade, elas são comparáveis às nossas. Se tomarmos o lago divino, não estaríamos buscando a vingança deles. Um de seus subordinados expressou sua preocupação. Tolo! Com o lago divino de médio porte em nossas posses, há realmente algo a temer deles. Quando tomarmos o lago divino deles, certamente haverá uma quantia imensa de pedras espirituais acumulados nele. No mínimo algumas dezenas de milhares, ou centenas de milhares, ou milhões ou até bilhões de pedras espirituais. Ainda haverá diversas essências de pedra espiritual. Com todas essas pedras espirituais,
nós podemos recrutar alguns espertos para vigiar esse lago divino médio. Depois disso, o que Li Xingyun poderá fazer? Guing anunciou. Mesmo que as forças de Xingyun não fossem pequenas, Guing tinha sido o primeiro na linha de sucessão por tanto tempo. Como poderia sua força ser inferior? Como ele poderia temer Li Xingyun? Quem mandou ele proteger Nili de qualquer maneira? Nili e Gubei, os dois têm de morrer. Guing liderou seus homens atrás de Nili. O grupo de Nili e Li Xingyun estava voando há algum tempo quando um subordinado de Xingyun rapidamente se dirigiu a eles com um relatório. Chefe Xingyun, nós estamos sendo seguidos. O subordinado disse em voz baixa. Seguidos? Por quem? Li Xingyun perguntou enquanto suas sobrancelhas franziram. Nós ainda não sabemos ao certo. Parecem haver entre 600 a 700 pessoas. Após sentir a presença deles, eu imediatamente me dirigi a você e não ousei alertar nossos inimigos. Fez bem. Li Xingyun assentiu enquanto ele trocou um olhar com Nili. Embora não soubessem quem eram as pessoas do outro grupo, suas intenções eram bem fáceis de adivinhar. Provavelmente a informação sobre o Lago Divino Médio tinha vazado. E alguém estava planejando atacá-los pelas costas. O que vamos fazer agora? Já que estamos aqui, nós não podemos mais esconder o Lago Divino. Disse Li Xingyun. Nesse momento, era tarde demais para recuar. O inimigo definitivamente encontraria a localização do Lago Divino Médio. Após ponderar por um momento, Nili disse: não há motivo para se apressar. Como nosso motivo é obter a raiz divina. O outro grupo com certeza não saberá disso. Eles vão pensar que estamos tendo dificuldade com o guardião do Lago Divino. Como estaremos preparados? Eles não poderão fazer nada a respeito. Li Xingyun ponderou por um leve instante, então ele teve uma ideia. Se o outro grupo iria segui-los, então que seja. Li Xingyun não era alguém que temia os outros. Enquanto avançavam cada vez mais nas profundezas do mundo exterior, o grupo ocasionalmente se escondia das bestas demoníacas dracônicas que encontravam no céu. Um majestoso lago divino surgiu diante deles a alguma distância. O tamanho do lago era quase 3 vezes maior que o lago divino Ling Jade. Essa montanha voadora continha uma densa floresta, com inúmeras serpentes de asas escarlates penduradas entre as árvores. Alguns desses espíritos demoníacos tinham praticamente 12 metros de comprimento, enquanto outros tinham apenas alguns poucos metros. No cume da montanha, estava sentada uma gigantesca serpente alada infernal relampejante que tinha dezenas de metros de comprimento. Suas escamas estavam brilhando com uma cor escarlate deslumbrante. Essas são as serpentes aladas infernais relampejantes. Elas são extremamente irritadiças e territorialistas. Se alguma criatura viva, que não seja uma delas, se aproximar, elas terão a iniciativa de atacar. Li Xingyun continuou, uma delas é do reino do dragão. Ela é extremamente forte e comanda as outras do reino do eixo celestial. Nili observou a distância e disse: nós iremos como originalmente planejamos. Envie alguns espertos do reino do eixo celestial para atraí-las para o lado oeste. Eles só devem chamar a atenção, não é necessário que entrem em combate. Depois disso, reúna um grupo pequeno e me escolte para o centro. Tudo bem então, deixe comigo. Li Xingyun disse ao assentir.
O coração de Guing estava transbordando de emoção enquanto ele olhava o lago divino médio a certa distância. Afinal, todos os lagos divinos que eles haviam ocupado no passado eram de pequeno porte. Um lago divino médio era extremamente difícil de obter. Quem sabe o quão velho esse lago era? Quantos anos ele não ficou sem ser colhido? Assim que os homens de Lixingyun terminaram de se preparar, eles iniciaram suas ações. Guing e seu grupo esperaram por um longo tempo, mesmo assim, não havia qualquer movimentação na distância. O que eles estavam fazendo? Não tenho ideia. Não parece que eles estão tentando tomar o lago divino. Guing não conseguia compreender mais as ações de Lixingyun. Eles não pretendiam atacar de frente. Rapidamente um pensamento se formou em sua cabeça. Poderia ser que eles não estavam interessados em tomar o lago divino, mas ao invés disso, eles pretendiam roubar as pedras espirituais acumuladas. Nesse caso, não haveria nada para ele tomar. Quando eles recolhessem as pedras espirituais em seus anéis interespaciais, não haveria nada que Guing pudesse fazer para parar Lixingyun, havia simplesmente muitos homens reunidos nos dois grupos. Não? Nós os seguiremos, e obstruiremos a rota de fuga deles. Guing anunciou após pensar um pouco. Sobre a liderança de Guing, eles lentamente se aproximaram do outro grupo. Lixingyun e Nili estavam parados ao lado do lago e trocaram olhares enquanto sorriam levemente. NT, não é o que vocês estão pensando. Eles só sorriram por conta da aproximação de Guing, haha. Vamos começar. Disse Nili. No lado oeste do Lago Divino, 6 expertos do Reino Eixo Celestial, de Xingyun, avançaram para o Lago Divino e iniciaram seus ataques. Esses 6 expertos do Eixo Celestial mataram diversas das serpentes aladas infernais relampejantes que tinham um reino espiritual menor, causando um distúrbio entre os espíritos demoníacos. Assim que um grupo das serpentes aladas infernais relampejantes foi atraído, um novo grupo de espertos do Reino Eixo Celestial avançou em direção ao Lago Divino, atraindo a atenção de mais serpentes aladas infernais relampejantes. TSSSS. TSSSS. A serpente alada infernal relampejante imperador que estava no cume varreu a área com seus olhos. Aqueles especialistas do Reino Eixo Celestial não eram o suficiente para fazê-la se sentir ameaçada. Ainda assim, ela continuou em alerta. Se esses humanos pensavam que ela seria enganada tão facilmente, então eles estavam subestimando sua inteligência severamente. No lado leste do Lago Divino, Nili e Lixingyun trocaram olhares preocupados. Se aquela serpente alada infernal relampejante imperatriz do reino do dragão não saísse, então seria muito difícil para eles alcançarem o coração do Lago Divino. Ainda assim, eles pacientemente esperaram sua oportunidade. Este era somente o início do plano.